Tudo certo aí para vocês? O slide? Puderem dar um ok, um joinha? Tá sim, Tá tá tudo tudo certo. certo. Tá. Tá mudando a tela? Tudo certo? Tá, certíssimo. Beleza. Então, turma, chegamos, né, ao último dia, um mês aí praticamente juntos, falando sobre liderança, sobre gestão, sobre comportamento humano, sobre o quão complexo é essa função. E mesmo que as pessoas, né, tem algumas pessoas aqui que não exercem diretamente a função da liderança, mas a gente viu o quão grande também é o impacto que elas conseguem causar dentro da própria empresa. E hoje a gente vai fazer mais assim, a gente vai costurar tudo que a gente viu nesses 3 dias. Eu sempre falo para vocês que eu tentei trazer de tudo um pouco, porque são temas bem profundos, bem complexos, alguns muito interessantes, como eu falei na última aula, sobre a neuroplasticidade, que é uma das coisas que mais me chama a atenção, e ela dá aí uma aula de 2 dias só falando disso. E hoje a gente vai fazer uma revisão e trazer alguns outros conceitos um dos últimos conceitos para a gente fechar essa parte. Então, um fluxograma aqui do que foi visto. Falamos da administração científica de Taylor, quando ele trouxe, né, o conceito da ADM científica lá em 1911, trazendo de forma muito evidente a questão da eficiência, do controle, o ser humano como uma máquina, como uma engrenagem. Ele tinha em mente a importância do fator humano, mas não considerava tanto a questão do comportamento, que aí foi quando David Rock começou os seus estudos em cima da neurociência, aplicando aos conceitos da gestão propriamente até de Taylor. A gente não pode desmerecer todo o conhecimento que Taylor trouxe, porque ainda hoje muitas coisas a gente consegue aplicar na área administrativa, mas de uma forma melhor, olhando todo esse campo do comportamento humano. E seguindo a seta aqui, né, sobre o comportamento humano, que é quando a gestão passa a reconhecer a importância de ter esse entendimento, o modo como as pessoas se sentem, o líder com o autoconhecimento, que a gente também viu, trazendo o propósito. E, na verdade, a partir do propósito, a gente tem todo esse ciclo de novo, e hoje vamos falar bastante dessa parte do propósito. O que que é, para que que ele serve, por que que ele é necessário, e trazendo no centro o ser humano, no centro das organizações, tanto a nível de colaboradores como a nível de clientes. Então, basicamente isso foi o que a gente viu nessas últimas três aulas, 3 semanas. Só lembrando, tá, pessoal? Teve gente que está entrando hoje. Se surgir alguma dúvida no meio da aula, pode me interromper. Eu não consigo ver todos vocês por conta da apresentação. E aí, talvez se levantar a mãozinha eu não vejo, mas pode, ligar o microfone e falar, se alguém sentir vontade de perguntar algo. E as principais competências estratégicas da área da gestão? A gente falou bastante sobre inteligência emocional na semana passada. Eu trouxe para vocês sobre o Daniel Goleman, né, um autor e psicólogo especialista nessa área da inteligência emocional, que é quando parte da liderança o reconhecimento, o entendimento e o gerenciamento das próprias emoções e das emoções alheias. Articulações internacionais e interculturais, como assim? É quando a gente tem a capacidade de lidar com contextos interculturais, ampliando o alcance da organização e aumentando a capacidade da inovação. Quando a gente tem o conhecimento de outras culturas e como elas funcionam, nós conseguimos moldar ali parte da estratégia para entrar. Não significa que a gente vai aderir a uma nova cultura,
mas é como se a gente entrasse e a partir disso a gente desconstrói essa cultura. A cultura ela é algo também muito estudada na neurociência, porque ela é algo que marca muito as pessoas. Com certeza vocês sabem de pessoas que têm muitas vezes alguma cultura muito forte, e ela preza muito por isso, assim como uma empresa também precisa ter de forma estruturada, clara e organizada a sua cultura. E para que essa cultura para que seja desenvolvido a inovação e a criatividade, é muito importante que a gente tenha o conhecimento de outras culturas, até mesmo no sentido das emoções. Como eu falei nas últimas aulas, é o papel importantíssimo das emoções sobre o nosso organismo. Elas têm o, uma das funções, e uma das mais importantes funções, que é a nossa proteção. E muitas vezes, para a gente aqui, o que é medo, o que é vergonha, em outro país não tem nada a ver. Então, esse entendimento, essas articulações interculturais, elas são importantíssimas para um desenvolvimento mais eficaz da liderança da empresa. A formação e desenvolvimento de equipes, muito importante quando a gente identifica os potenciais, alinha os propósitos e desenvolve as competências da equipe de forma contínua. Assim como eu falei, do feedback. O feedback ele é algo que precisa ser estruturado e montado e acompanhado. Não basta só a gente soltar o feedback lá para o colaborador e depois não verificar, não fazer aquele acompanhamento. Isso precisa ser feito. E a capacidade de decisão. Quando a gente analisa as informações que nós temos, avaliamos os riscos e conseguimos agir mesmo em meio às incertezas. Então, é ter também essa tolerância para a desordem e incerteza. Trouxe para vocês o conceito do antifrágil, do autor Nassim Taleb, que tem um livro que só fala sobre isso, o quão é importante a gente saber lidar com o incerto e o que é difícil, porque o cérebro gosta de ter certeza, o cérebro gosta de ter segurança, mas ele fica melhor ainda quando a gente treina ele para lidar em meio à incerteza, em meio a algum tipo de bagunça, entre aspas, digamos assim. Que foi até o exemplo que eu dei para vocês, meu mesmo, na abertura da clínica, num contexto completamente diferente, literalmente, do dia para a noite por conta da pandemia. O pensamento crítico é uma competência importantíssima quando a gente sabe questionar as informações, fazer análises de cenários de forma sistêmica e identificar soluções mais criativas, e consistentes, porque a gente evita de tomar decisões automáticas ou superficiais quando a gente faz uma análise de busca, né, várias informações e faz o filtro. Não basta só ter um montão de informações e ficar perdido, a gente tem que filtrar, saber filtrar também. E a influência, que é o guiar as pessoas sem depender apenas de uma autoridade formal. Quando a gente conquista de forma genuína conquista a confiança. Nós vimos sobre empatia, né? A empatia afetiva, que é aquela empatia genuína, verdadeira. Quando a gente inspira ações voluntárias e mobiliza toda a equipe por meio da comunicação eficaz, da comunicação clara, do exemplo e da conexão emocional. Um líder que fala uma coisa e faz outra é extremamente prejudicial para a empresa. Ele não vai transparecer confiança, ele não vai inspirar as pessoas, ele não vai gerar vínculo com as pessoas da equipe dele, o que vai acabar gerando um distanciamento, impactando de forma negativa no resultado da empresa. E eu trouxe aqui esse conceito de gestão de pessoas eficaz, porque antigamente eficácia era algo visto como atingir resultados através do comando, controle e uma supervisão mais rígida, como a de Taylor. E o gestor definia as tarefas e o sucesso dependia da obediência e de uma execução mecânica, independente do engajamento emocional dos envolvidos. Ou seja, a pessoa tinha que fazer a coisa certa. Hoje,
ser eficaz não é isso. É você fazer com que as pessoas queiram fazer por vontade própria o que de fato precisa ser feito. Então, a liderança tem esse papel onde vai inspirar propósito, confiança e autonomia, criando um ambiente onde o compromisso acontece de forma espontânea e sustentável. Então, essa é a diferença que a gente tem hoje no campo da administração, do que é ser eficaz, do que é trabalhar de forma eficaz, ser um líder eficaz. Não é só fazer com que as pessoas façam as coisas certas, é fazer com que elas queiram fazer as coisas certas. E isso não é uma tarefa fácil, por isso que a gente precisa entrar a fundo no que é o propósito da empresa e alinhar esse propósito junto com o propósito da pessoa. E eu trouxe essa frase de Winston, ele foi considerado um grande líder também. Ele disse que o segredo para o impacto de um líder é a sinceridade. Antes mesmo que ele possa inspirar as emoções, lembra que eu falei do papel das emoções? Ele mesmo deve ser influenciado por elas. Antes que ele possa arrancar lágrimas alheias, as próprias devem fluir, e para convencê-los, ele mesmo deve acreditar, ou seja, naquilo que ele está falando, na onde ele quer que a empresa dele chegue. Então, tudo isso é um papel de líder, é um papel de uma pessoa que vai guiar, que vai desenvolver outras pessoas. E existem vários tipos de liderança estudados hoje em dia. Eu não trouxe, mas tem muitos. Tem transformacional, tem autoritário, tem coach, tem carismático, tem vários. Só que esse estilo de liderança, eu gosto de dizer que ele é único para cada pessoa. Não necessariamente existe um certo. O transformacional é o que vai funcionar para sua empresa. Não, você pode fazer uma mescla de vários tipos, porque dependendo de alguns momentos, você vai precisar ser mais autoritário, em alguns momentos você vai precisar ser o transformacional. O transformacional é ser um agente de mudanças, você vai precisar trabalhar com determinada equipe uma demanda diferente de outra. E a função universal da liderança, aí agora sim, isso aqui todo líder precisa ter, é catalisar uma visão clara e compartilhada para a empresa, garantindo o compromisso e a busca vigorosa por ela. Essa aqui, e isso é tudo daquele autor Jim Collins, ele fala muito disso, sobre essa função universal da liderança. Tem um jeito certo? Tem um jeito errado? Não necessariamente. Porque existem, por exemplo, muitos líderes que não são nada carismáticos. Eu conheço. E você fala, nossa, como que a pessoa consegue ser um líder dessa forma? Mas eles têm resultados incríveis. Por quê? Ele desenvolveu toda essa trajetória dele de liderança, sabendo oscilar esses estilos de liderança, mas ele mesmo não tem nada de carisma, e é onde Jim Collins faz essa comparação. Ser líder não tem nada a ver com carisma, mas ele conseguiu, aí essa pessoa que eu conheço, ele conseguiu delegar as tarefas, ele montou equipes, ele desenvolveu outros líderes através dessas habilidades que ele tinha. E não necessariamente é a pessoa mais carismática do mundo. Então, o estilo de liderança, ele é único para cada pessoa. E aqui a gente entra no contexto de mudança, a gente falou bastante, né, sobre mudar. O quão difícil isso é, principalmente internamente ou quando a gente vai implementar algo novo na empresa, porque esse contexto de mudança, de inovação dentro das empresas e fora das empresas, né, para algo a nível pessoal, vai exigir muita energia. E se o cérebro entende que não tem energia suficiente disponível, naturalmente ele vai trazer uma resistência a essa mudança. Então, não é porque a pessoa às vezes tem falta de vontade, não é preguiça, é algo biológico dela. Ela não consegue, aí por N motivos, tem que avaliar cada caso, vai depender de cada contexto, ela não consegue mudar.
aí mudanças a vários níveis, né? Níveis sociais, níveis biológicos, fisiológicos, porque as mudanças elas precisam ser gerenciadas com consciência, porque elas representam um nível de um custo biológico muito alto. E normalmente as pessoas resistem, porque a mudança vai gerar medo, mudança vai gerar incerteza, mudança vai gerar insegurança. E como eu falei em todas as aulas, para que a gente fixe bastante isso, o cérebro, se não treinado, ele não gosta de gastar energia. Até já antecipei o slide, né? Quando pedimos a alguém que mude um processo, uma atitude, um hábito, às vezes a gente, sem perceber, está exigindo que o cérebro daquela pessoa invista uma energia extra que muitas vezes, naquele momento, ela não tem disponível. E se o organismo dela entende, de forma inconsciente, que falta essa energia, ela vai resistir. Então, as mudanças, elas precisam ser gerenciadas com consciência desse custo biológico que ela vai representar. E hoje em dia, a gente tem coisas muito fáceis, muito confortáveis, podemos dizer assim. E isso vai desacelerando os nossos sistemas internos. A gente tem um ritmo natural de ativação e recuperação. Só que por conta desse contexto que a gente vive hoje em dia, a gente fica menos adaptável e mais lento para lidar com algumas mudanças e mais vulneráveis, ao estresse. Por conta, em alguma das aulas alguém falou da geração, né? O quanto é difícil lidar com essa geração que está vindo agora. Porque eles nasceram e estão crescendo num contexto completamente diferente do nosso. Eu conheço alguns e eles não têm isso de crescer e se desenvolver. Eles querem coisas muito rápidas. Eles não têm esse senso de conseguir enxergar algo a longo prazo. Não, eles são muito rápidos. Eles têm um sistema assim de recompensa muito ativado. E se eles não conseguem isso, acaba gerando uma desmotivação muito grande. Mas não é porque eles são preguiçosos, é por conta de todo esse contexto em que eles têm crescido. Então, estímulos que são desafiadores, daí agora trazendo para dentro da empresa, que mantém esse ritmo de adaptação ativo, são possíveis, mas eles precisam de suporte, assim como o feedback com acompanhamento contínuo. O feedback, eu já recebi muitos feedbacks quando eu comecei a trabalhar, mas eu lembro até hoje, eles não eram algo assim com acompanhamento. Era simplesmente falado e ficava por isso mesmo. E depois me cobravam de algo que eu não tinha ferramentas, nem ferramentas físicas mesmo para executar a tarefa, muito menos ferramentas cognitivas e emocionais para entender o porquê daquilo. Então, o feedback, ele é uma ferramenta poderosíssima, desde que ele seja estruturado de maneira correta e estratégica e com acompanhamento contínuo. Então, as empresas que só oferecem conforto, estabilidade absoluta, não estou dizendo que conforto e estabilidade são coisas ruins, é a forma com que é colocado. Essas coisas tendem a adormecer o potencial humano. Agora, por outro lado, ambientes que vão estimular pequenas doses de desafio, responsabilidade, autonomia e inovação vão manter as pessoas mais adaptáveis, criativas e antifrágeis. Aí sempre trazendo, eu trago o contexto de antifrágil porque ele é diferente do resiliente. O resiliente, ele aprende, ele passa por dificuldades e esse é o antifrágil é um contexto reformulado, digamos assim, pelo autor sobre o resiliente. É como se fosse algo melhor, é algo mais forte, o antifrágil, porque ele aprende nos desafios, ele aprende no incerto. E esse artigo aqui é muito interessante porque o título dele é esse: As pessoas sistematicamente ignoram mudanças subtrativas. Como assim? As pessoas têm, nesse estudo, né, a tendência das pessoas de preferirem soluções aditivas, ou seja,
quando elas adicionavam algo ao invés de subtrair, ao tentar melhorar objetos, ideias ou situações. E essa preferência por adicionar algo, ou seja, elas não queriam mudar algo, elas não queriam tirar algo da vida delas, mesmo em contextos em que essa subtração, essa eliminação trouxesse um resultado mais eficaz ou vantajoso. E essa tendência foi observada e associada a fatores cognitivos, culturais, lembra que eu falei sobre cultura no começo, e ecológicos, como a facilidade de processar adições, ou seja, algo a mais, ao valor cultural atribuído à palavra mais e maior. Então, o artigo concluiu que, ao ignorar essas mudanças subtrativas, as pessoas podem estar perdendo oportunidades de melhorar a vida e a instituição. Então, simplesmente por entender que se ela tirar algo, ela vai diminuir algo, principalmente ao valor cultural atribuído às palavras mais, menor ou menos, elas acabavam acumulando mais coisas e dificultando mais ainda a vida dela, digamos assim. Então, isso a gente consegue trazer para um contexto de adaptação. A famosa frase, né? O sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente tende a ficar segurando alguma coisa ali que porque a gente tem em mente que se a gente tirar, a gente vai perder algo, mesmo que aquilo signifique alguma melhoria lá na frente. Mas aí essa dificuldade de enxergar lá na frente também vai envolver muitos outros contextos biológicos, de cada pessoa. Então, ter a capacidade de pensar a longo prazo vai permitir com que a gente chegue a lugares que talvez a gente nunca imaginou. Então, uma das coisas é tentar entender e começar a mudar essa forma de pensamento de que, se eu estou tirando algo da minha vida é porque eu estou perdendo. Talvez, num primeiro momento, você pode perder mesmo. Mas, com essa capacidade de enxergar a longo prazo, a gente consegue ver algo positivo. E isso está atrelado à esperança e propósito. Como assim? Esperança e propósito, eles ativam o sistema dopaminérgico nosso, ou seja, o sistema de recompensa. Quando a gente consegue enxergar e entender que tem algo melhor lá na frente. Por isso que uma empresa, ela precisa deixar de forma clara onde ela quer chegar para todos os seus colaboradores. E tem uma frase, eu não me lembro que autor que disse, mas não é isso não é esses quadrinhos que você vê na parede da empresa quando você chega. É algo de fato que você vive e inspira as pessoas a seguir esse propósito real da sua empresa. Então, antes de entrar nessa parte aqui, mudar, né, como a gente viu, gasta muita energia, então a gente precisa trabalhar de uma forma inteligente com a mudança. Esse excesso de conforto, ele pode trazer, pode diminuir, né, a capacidade de criatividade e inovação ou até adaptação. Pequenos desafios, eles controlados, né, eles fortalecem o time como um todo. E a liderança consciente, ela tem que saber fazer esse equilíbrio entre suporte e estímulo. Então, ao mesmo tempo que você estimula a sua equipe, você não pode deixar ela solta. Você dá autonomia, mas ao mesmo tempo faz um controle, entre aspas, dessa autonomia. E a saúde organizacional, na primeira aula eu falei para vocês sobre o que é saúde, né? Que é a capacidade da gente se recuperar e se adaptar em determinadas situações, e a saúde organizacional é a mesma coisa. É a capacidade que a liderança tem de trazer isso para o time como um todo, de se adaptar mesmo em meio às adversidades que vão surgir no meio do caminho, como todos os dias. E por que que a criatividade é algo tão importante nesse contexto? Porque ela faz parte do processo de tomada de decisão. Uma pessoa que. Muitas pessoas falam, né? Eu não sou criativo, tem tanta gente
ler alguma coisa ou ver alguma coisa, já tem uma ideia, mas a criatividade ela pode ser treinada, ela deve ser treinada, porque ela é algo saudável para o nosso cérebro, ela estimula o nosso cérebro de uma maneira assim muito poderosa. E existem algumas fases da criatividade, não necessariamente acontece nessa ordem, mas só para vocês entenderem que há um processo. E uma das coisas importantíssimas, que aí até parece meio contraditório para a criatividade, é o não fazer nada, é o ócio, é o tédio. Porque nesse momento de não fazer nada, nós temos uma rede neuronal que se chama rede de modo padrão, que ela é ativada nesse momento do não fazer nada, que é o momento em que a gente tá, por mais que a gente não esteja fazendo nada, o cérebro está trabalhando o tempo inteiro. Então ele está ali, ele vai ativar processos como memórias, projeções, associações, e a partir disso surge uma nova ideia. Então, é muito importante ter essas pausas durante o dia. Às vezes a gente acha que a produtividade ou até a criatividade vai vir daquela coisa frenética ali o tempo inteiro, mas não. A gente precisa desse. Vou beber uma aguinha aqui. A gente precisa dessa alternância entre foco e devaneio para gerar insights e para organizar as ideias. A etapa, né, da criatividade, ela passa pela fase de preparação, que é onde tem a coleta das informações, o filtro das informações, o período de incubação, é que como se as ideias estivessem ali organizadas, mas estão ali, quietinhas. No momento da inércia, quando a gente tem essa atividade da rede de modo padrão, e é quando surge uma ideia ou alguma decisão que você toma ali naquele momento, porque você fez conexões com algumas memórias que você teve. Um exemplo disso e quem traz esse exemplo é até o próprio Daniel Goleman. Ele fala assim, um médico, por exemplo, que um paciente passa na consulta, leva lá os exames, ele nunca atendeu esse tipo de caso e ele pede para ficar com os exames que ele vai avaliar. Então ele vai para casa, ele discute caso com os amigos, ele estuda, ele pesquisa, ele avalia os exames, ele revê aulas, enfim, conversa, faz reuniões, né, de casos clínicos, e num determinado momento que ele está lá tomando banho, lavando louça, sentado, ele tem aquela reação de, nossa, isso com certeza já aconteceu com todo mundo aqui, consegui associar, ou lembrei de algo, ou fiz alguma conexão, tudo isso faz parte do processo criativo. E aí ele vai lá e consegue concluir o diagnóstico do paciente. E isso vai envolver criatividade coletiva. Como assim? A criatividade também vem do grupo em que estamos. Eu dei o exemplo do médico que faz discussão de caso com outras pessoas, nós mesmos, que é quem ainda, né, faz aula ou estuda, o professor que te passa uma informação, esse professor aprendeu com outra pessoa, ele tem uma ideia. Através dos estudos, ele vai gerando novos insights, novas conexões e traz esse conteúdo para a aula, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Tudo isso também faz parte da criatividade, a gente chama de criatividade coletiva. E dentro da empresa não é diferente. O sentar diante a um problema, por exemplo, para definir ou desenhar algumas estratégias, é necessário fazer todo esse período de preparação, incubação e inércia para gerar algo para a empresa, alguma estratégia, ou uma nova forma de vender um produto, ou uma forma de lidar com determinado colaborador, ou se eu preciso reorganizar ali determinada área dentro da empresa, tudo isso precisa partir, né, lógico, da liderança e trabalhar esse processo de criatividade, porque, como eu falei, a criatividade ela é muito saudável para o cérebro e isso vai estimular cada vez mais.
E com essa criatividade, a gente consegue ter tomadas de decisões mais rápidas em determinadas situações, porque a gente tem repertório. A gente já visitou várias áreas. Então, em alguns casos que a gente não tem muito tempo de parar e pensar para tomar uma decisão, a gente já tem aquilo ali em mente e consegue definir algo mais rápido, porque esse processo está funcionando bem, está fortalecido. Porém, em situações de estresse crônico, falamos bastante também sobre o estresse crônico nas últimas aulas, isso vai prejudicar um pouco o processo criativo. Por quê? O estresse, ele tem essa divisão, ele até foi, essa divisão foi feita por um médico endocrinologista, Heinz Celli, o nome dele é alguma coisa assim. Não significa que necessariamente todas as pessoas vão passar por essa fase, por essas três fases, nessa ordem. Mas o estresse ele é dividido dessa forma, ou seja, a gente tem a fase do alarme, que é a reação inicial do corpo ao estresse, quando o nosso organismo percebe uma ameaça ou um desafio e ele começa a se preparar para alguma coisa. Então ele vai ligar ali, né, aquele sinal que eu falei também nas outras aulas de luta ou fuga. Vai começar a liberação de determinados hormônios, como cortisol, adrenalina, preparando o corpo para alguma coisa. Já na fase de resistência, quando o estresse vai permanecendo, essa fase é quando o corpo tenta voltar ao equilíbrio. Ele começa a tentar buscar ali formas de solucionar o problema e não deixar que o corpo passe para essa terceira fase, que é a fase de exaustão, quando não tem mais energia disponível para que o corpo reaja. Então, ele permanece, aí vai ter o aumento de liberação do cortisol, de outros neurotransmissores que fazem parte desse processo. Já aconteceu, com certeza, com vocês, de determinado momento muito estressante, a gente para e pensa, nossa, não consigo mais pensar, eu não tenho mais reação, não tenho, aí a gente sente um cansaço, tanto a nível físico, a gente não tem coragem de se movimentar, não tem coragem de pensar, porque é uma das fases de exaustão. E o problema é quando essa fase se mantém por muito tempo, onde há muita liberação do cortisol por muitos períodos, e isso acaba desregulando todo o nosso organismo. E aí isso vai acarretar uma série de consequências, negativas. Por isso que é importante a gente ter o entendimento do em que fase nós estamos, digamos assim. Algumas pessoas podem entrar nessa fase de alarme e conseguem sair, outras chegam na fase de exaustão, mas tem estratégias também que não deixam com que ela se mantenha por muito tempo ali, porque como eu falei, o cortisol e essas outras substâncias liberadas, elas são importantes para o nosso organismo. O problema é a cronicidade disso. E os processos mentais, eles são constantemente influenciados por estímulos externos que vão desencadear essas reações instintivas de defesa ou adaptação, como na primeira fase, a fase de alarme. Então, quando há um conflito, o sistema límbico, especialmente a amígdala, vai ativar, desencadeando essa resposta de luta ou fuga. E a ativação frequente desse sistema leva a um estado de estresse crônico e vai prejudicar a capacidade do córtex, assim como eu falei para vocês, que é responsável pelo pensamento racional, tomada de decisão e pelo controle dos impulsos. Ele vai prejudicar essa área cerebral e vai fazer com que ela não funcione de maneira otimizada. E por que que isso é importante para um líder? Porque passamos, e não necessariamente só um líder, né? Colaboradores, todos nós temos situações estressantes. O que cabe é a maneira com que a gente vai entrar, vamos passar por essas três fases, como que a gente vai conseguir reverter a situação. Aí vai envolver tudo isso que eu falei: resistência à mudança, capacidade o autoconhecimento,
transparecer isso para a equipe, trabalhar isso com a equipe, porque nós vamos ter pessoas, até mesmo clientes, nós vamos ter pessoas que não estão dispostas a mudar, e isso vai gerar um estresse nela, uma implementação de uma nova estratégia ou de uma ferramenta nova na empresa pode gerar um determinado estresse, e se ela não for trabalhada e acompanhada de maneira eficiente e inteligente, todas essas três fases aqui vão desencadear uma série de respostas, ou resultados negativos por parte da equipe. E muito disso está atrelado com também as narrativas internas. E os líderes precisam ter muito isso em mente, porque as histórias que a gente conta para nós sobre quem somos e como o mundo nos percebe, são essas narrativas são moldadas pelas nossas experiências passadas, crenças, valores, e elas amplificam ou mitigam ou diminuem a percepção de ameaça numa situação de conflito. O mesmo mecanismo da fala externa é o mesmo da interna. Então, tudo aquilo que a gente coloca para dentro, o cérebro ele vai entender como verdade. Então, a gente precisa, aí eu volto na inteligência emocional, sobre o entendimento desse tipo de narrativa que a gente traz para a gente, o quanto pode impactar a nossa equipe positivamente ou de forma negativa. E tudo isso, se for de forma negativa, vai acabar gerando um estresse, prejudicando criatividade, prejudicando inovação e trazendo todo esse reflexo para equipe. Então, eu gosto muito do Daniel Goleman. Eu recomendo que vocês leiam o livro Inteligência Emocional. Ele traz assim muitos insights, muitas experiências dele mesmo e de outros autores sobre o assunto, porque não é fácil, não é de um dia para a noite do dia para a noite que a gente vai pegar todo esse conteúdo aqui e sair aplicando na empresa assim tão facilmente. Não, precisa ser estruturado, precisa buscar informações e saber como trabalhar. Dependendo da empresa, mapear até o perfil. Acho que a Dani falou que isso estava sendo feito na empresa dela, é uma empresa grande. Alguém Isso levantou a mão. mesmo. A gente mapeou a maturidade, Isso. maturidade de comportamento. E é grande, né, a fábrica que você trabalha. Aqui em São José, a gente tem 100 empregados, mas no grupo todo tem 2.500. Mas todos os gestores Ah, foram treinados. sim, Aí depende de cada RH, de cada unidade, né? Que é a gente, como que a gente levou o tema. sim, Eu aqui levei com o intuito de melhora de engajamento, é. porque a gente não tem a equipe muito engajada. Você falou aí de propósito, né? A gente trabalha muito propósito. Eu vejo que muitas pessoas confundem propósito com objetivo. É diferente. Toda oportunidade que eu tenho para falar de propósito, eu pergunto para as pessoas: qual é o seu propósito? E vem o objetivo. Aham, Então, eu tento fazer esse alinhamento também. Mas para mim agora ficou claro aí algumas coisas que você falou sobre a sensação de bem-estar que a gente sente depois de uma ação de sustentabilidade ou de voluntariado realizada. Porque o nosso propósito é melhorar a vida ao redor do mundo. sim, Então é isso que a gente prega com as ações sociais, né? Então é muito bacana, mas é um desafio. É um sim, desafio engajar, é um desafio grande. sim. Um dos professores do MBA, ele falou isso, falou, gente, eu não tenho outra palavra para definir o meu trabalho como líder. É difícil. Ele falou, é essa a palavra. Falou, não trago isso num contexto para vocês desanimarem, porque é o meu propósito desenvolver outras pessoas. Mas não é algo simples, e é algo que precisa ser construído todos os dias, porque vai partir primeiramente do líder. E se ele não tem isso claro,
ele não vai conseguir, para ele mesmo, ele não vai conseguir passar para as outras pessoas. É. E aí, assim, a nossa realidade, né, pelo que eu vejo, é que, como você estava falando ali, não é aquilo que está pregado na parede, né, que são a missão, visão, os valores, mas Uhum. nem isso o pessoal sabe, que dirá propósito. E eu não tinha isso claro do propósito também. No começo da clínica, eu tinha assim algo em mente, mas aprofundado, não, foi algo que eu fui desenvolvendo e descobrindo lá mais no 1 ano e meio de clínica por aí. Que aí eu entendi o É. que era meu, o que significa o tal do propósito. A gente vai ver aqui mais a fundo o que é isso. Tem algum chat aqui. A gente vai chegar à diferença do propósito e objetivo. Tá em um dos slides aqui, a gente vai falar. Opa, mudei o slide sem querer. Então, dando continuidade aí no que a Dani falou, esse mapeamento, esse entendimento de fato de quem que é o meu colaborador, de quem que é o meu cliente. Tem vendedores que conectam tanto com a gente porque parece que eles pegaram nossa biografia e estudaram ela de cabo a rabo, porque eles conseguem vender ali pra gente algo de tão grande que eles fazem, de tanta conexão que eles conseguem gerar com a gente. Mas por que disso? Quando você vai ver, muitas vezes o perfil deles não tem nada a ver com o nosso. Mas com esse entendimento de inteligência emocional e autoconhecimento, eles criam essa conexão e conseguem acessar a gente. Eu tenho alguns produtos, algumas coisas que eu compro especificamente de uma pessoa só, nem que eu tenha que ir para outra cidade, por conta dessa conexão que a pessoa conseguiu criar comigo. Então, isso a gente traz para a liderança, para a gestão de equipes e para o nosso próprio desenvolvimento. Então, para obter aprendizado, é importante que o cortisol esteja. Eu falei bastante, né, do cortisol, até parece mais que ele é um vilão, mas ele não é. Ele precisa estar presente em níveis adequados, porque ele vai atuar como um modulador da atividade do nosso sistema imune. Então, o processo de formação do engrama, que é a gente falou disso também na primeira aula, a base neurobiológica da memória, como se fosse um lugar em que a memória fica, vai depender da interação de uma série de compostos neuroquímicos, como dopamina, o cortisol, serotonina, glutamato, GABA, noradrenalina e outros, até as citoquinas, que são proteínas pró ou anti-inflamatórias, além de uma sólida conexão neural. E daí tudo isso aqui a gente traz também para o contexto da neuroplasticidade. Então, o estresse, seja ele físico, cognitivo ou social, ele serve como um gatilho que pode potencializar a aprendizagem influenciando diretamente esses sistemas neuroquímicos e imunes. Então, por que que eu falei da fala? Porque dependendo do que eu falo para uma pessoa, eu vou ativar nela ali alguns estados, talvez de muito motivacional, ou vou disparar nela um comportamento de muito medo ou de muita ansiedade. Tudo isso vai resultar em algum resultado dela dentro da empresa. E aí a gente volta também na questão do feedback, só para vocês verem como eu sempre vou voltando para vocês verem como uma coisa conecta com a outra, para de fato a entrega do resultado final, seja de um projeto e, mais uma vez, alinhado ao propósito da empresa. Então, o estresse ele é importante, ele é necessário. A gente só precisa saber não deixar ele se tornar algo crônico, principalmente dentro da empresa. Por exemplo, uma implementação de uma nova estratégia na equipe, de forma rápida, de forma urgente vai gerar esse estresse cognitivo e social. Algumas pessoas vão se sentir sobrecarregadas, mentalmente, algumas se afastam, outras ficam mais falantes, né, pela urgência ali do processo. A gente tem a liberação do cortisol para manter foco, prontidão,
Tem também serotonina, dopamina e noradrenalina para motivação e engajamento, serotonina para resiliência emocional, ou seja, a serotonina é conhecida como hormônio do bem-estar, né? Tem muitas outras funções, mas aí nesse exemplo aqui, ela seria para trazer essa resiliência, esse aguentar ali da situação. E nisso aqui a gente tem o equilíbrio entre o GABA e o glutamato, que também são neurotransmissores. O GABA, por exemplo, ele inibe algumas, alguns comportamentos e o glutamato ele vai excitar alguns tipos de comportamento. Então, olha o tanto de coisa que envolve a implementação de uma nova estratégia, uma tomada de decisão, tanto de fatores biológicos, e comportamentais que estão por trás de uma, aparentemente, uma simples coisa. E falando sobre motivação, muitas pessoas acabam confundindo um pouquinho a questão da dopamina, que é ela que vai nos dar a motivação. Não é bem assim, é um pouquinho diferente. E esse estudo, ele foi feito com macacos, tá? Vários estudos que vocês forem ver de neurociência, eles são feitos com animais. E o que que aconteceu? Os neurônios dopaminérgicos, eles tiveram o maior pico de atividade fásica quando o macaquinho viu a luz de instrução, quando ele recebeu um gatilho, e não necessariamente quando ele recebeu a recompensa. Como assim? No começo, foi mostrado para ele um suco, uma mamadeira com um suco, ou seja, uma recompensa. Só que para ele receber esse suco, ele aprendeu que uma luz ia acender. Depois que essa luz fosse acendesse, ele tinha que apertar um botão por 10 vezes para daí sim ele receber o suco. Ou seja, depois que ele teve esse aprendizado de que ele teria um gatilho que seria a luz, ele teria um trabalho de apertar o botão, o pico de dopamina transferiu para o momento em que ele via a luz, antes de receber o suco. Ou seja, o maior pico de dopamina dele não era na recompensa, era algo era quando ele previa a recompensa. Então, a dopamina ela não dispara pela recompensa em si, ela vai fazer com que a gente busque, com que a gente vá atrás da nossa recompensa. E ela vai disparar mais ainda se a recompensa for melhor que o esperado. Então, o macaquinho, ele via a luz, então ele entendia que ele tinha uma recompensa, mas ele precisava agir antes. Então, aqui o sistema de dopamina ia disparar, dando para ele motivação. Então, a visão da luz era como um estímulo condicionado, o que provocava esse maior pico de dopamina. E o ato de apertar o botão, um movimento ou um trabalho, é a consequência da motivação que foi gerada por essa antecipação. Então, olha que interessante. Ele se sentia mais motivado e mais engajado quando ele via a luz, porque ele sabia que ele ia ter uma recompensa, mas que para antes antes de receber a recompensa, ele teria que fazer algo para, de fato, chegar nessa recompensa, que era a mamadeira de suquinho. Então, muitas vezes a gente, eu até falei disso, dando uns exemplos nas outras aulas sobre o prazer rápido, a recompensa imediata. O perigo que isso é, porque isso pode dessensibilizar todo o nosso sistema dopaminérgico, o nosso sistema de recompensa. Essas recompensas muito rápidas, elas condicionam o nosso cérebro a sempre ter uma recompensa de forma muito rápida. E isso vai prejudicar muitas vezes aquela visão de longo prazo, porque não tem esse entendimento do que é o gatilho, do que é a luz aqui, trazendo, por exemplo, do macaquinho, qual que é o trabalho que eu vou ter que fazer para de fato eu ter uma recompensa. Então, esses prazeres, né, imediatos, constantemente, eles são perigosos por conta disso. É claro que, né, um exemplo, o Instagram, ficar rolando feed ou comer um chocolate depois de um dia de trabalho cansativo, eles nos dão um prazer, eles vão liberar dopamina de uma forma mais rápida,
E não tem problema, não estou dizendo que não é mais para vocês fazerem isso, a gente só não pode transformar isso num hábito ou uma coisa sempre, porque isso vai desensibilizar e vai mudar a nossa percepção de curto ou longo prazo, por conta dessa recompensa, por conta desse pico de liberação de dopamina. Então, não é ela vai fazer com que a gente busque fazer algo para ter uma recompensa. E é nessa busca que é onde a gente vai gerar a motivação. Então, não é todos os dias que a gente acorda motivado para ir trabalhar, ou para desenvolver um projeto, ou para atender um cliente. Mas quando a gente tem clareza e visão da recompensa, como se fosse o suco do macaquinho, a gente vai fazer mesmo sem ter toda essa motivação, porque a gente sabe o que que tem depois. E aí trazendo o propósito, por que que a gente precisa ter essa clareza, o que que de fato é o propósito? Eu trouxe esse artigo aqui que fala que foi, né, estudado e avaliado em adultos de meia idade, como o propósito como um fator de resiliência contra os impactos negativos das mudanças cerebrais associadas à idade em adultos de meia idade. Então, foram observados menos genes inflamatórios nessas pessoas do estudo do que uma pessoa que pensa em apenas prazeres momentâneos. Como assim? Uma pessoa que tem um propósito claro, principalmente quando envolve outras pessoas, assim como a Dani falou, e aqui está nesse slide também, a questão do altruísmo, ao ajudar o outro, quando o meu propósito é grande e envolve outras pessoas, por que que é diferente do objetivo? O objetivo, eu posso ter como objetivo de vida trabalhar até certa idade e, sei lá, e me aposentar e viajar o mundo. Não que isso não seja um propósito, mas ele não envolve outras pessoas. Aí, na parte de conectividade funcional do cérebro, é como se fosse algo pequeno. O propósito é algo maior, algo grande. E por que que isso precisa ser claro dentro da empresa? Porque isso vai envolver toda a percepção de todo o time, inclusive até dos clientes, sobre o que que a empresa é e aonde que ela quer chegar. E tendo esse propósito de forma clara, há maior conectividade funcional entre certas regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, o hipocampo e a região cingulada média, ou seja, áreas que estão ali envolvidas com processamento racional, tomada de decisão, o hipocampo está envolvido com memória. Por isso que nessas pessoas foram observados menos desenvolvimento de genes inflamatórios. Genes inflamatórios, eles estão envolvidos aí com certas doenças, como artrite reumatoide, por exemplo. Então, essa conectividade aprimorada traz um desempenho melhor cognitivo, especialmente em funções executivas, sugerindo que um propósito de vida mais forte pode oferecer uma espécie de reserva cerebral que vai ajudar a preservar a função cognitiva diante do envelhecimento e possíveis patologias. Eu conheço uma senhora de 103 anos. E ela tem muito claro assim, ela não tem alguns hábitos saudáveis, porque às vezes a gente atrela longevidade com exercício físico, comer bem, isso faz parte. Mas ela tem um propósito tão forte, mas tão forte, que envolve outras pessoas, e ela fala claramente que é isso que a mantém viva até tanto tempo. E aí, trazendo esse estudo também. Eu trouxe até para mostrar para vocês a importância desse propósito. E também eu falei que no começo eu não tinha tanta clareza do que era isso. Eu achava que de fato era aquela questão visão, missão e valores que a gente vê bonitinho lá no site. Não, ele vai muito mais a fundo do que apenas um objetivo de chegar em determinado lugar. O propósito ele é mais profundo, mais forte, principalmente quando ele envolve outras pessoas. Ô, Tamires, Oi. só para contribuir.
né? O propósito, para quem, porque você está explicando aí tudo que dá de acordo com a neurociência, né? Sim, Eu vou dar uma visão aqui assim mais grotesca sobre o tema, claro. mas ele envolve muito ao meu legado. O que eu quero deixar para a humanidade? Eu Uhum, vim para este mundo para quê? Né? Então, são essas ações que a gente faz para ser lembrado amanhã. Esse é o propósito. E o da empresa também, ele é muito semelhante, né? Quando eu falei que o nosso propósito é melhorar a vida ao redor do mundo, construindo ambientes saudáveis e sustentáveis, e aí ele é tão profundo quanto é o legado que a empresa quer deixar frente à humanidade, e é o que a gente faz para manter esse legado. E independente disso, né, independentemente, eu posso ter o meu também, que uhum, está, por acaso, alinhado ao da empresa, né? E aí é quando a gente encontra essa conexão com os empregados, é muito bacana, porque daí está todo mundo trabalhando em prol de uma ação, sim. né? De algo que vai gerar aí a dopamina para você e que você vai ficar feliz. E o objetivo, pelo que você comentou aí, o objetivo ele é uma meta, né? Ele está mais linkado a isso. Vou comprar um carro, vou fazer uma viagem, vou. Esses são os meus objetivos de Uhum. vida, né? E o propósito não. Ele é mais profundo, né? É, ele envolve legado. E aí é difícil porque a gente fica pensando, né? Poxa, eu passei por esse mundo e o que que eu fiz? O que que eu vou fazer? Uhum. Qual que é o meu papel aqui? É exatamente isso. E, é difícil a gente colocar isso para as pessoas, porque não é impossível. A gente consegue fazer isso, esse atrelamento da empresa com o dos colaboradores, porque muitas vezes a gente tem colaboradores que não têm claro quais os propósitos deles. Aí, a partir do momento que a gente desenvolve a neuroplasticidade, trabalha melhor com o sistema dopaminérgico desse colaborador, traz aí regulação do estresse, traz de forma clara o que que é o propósito, muitas vezes indiretamente a gente ajuda essa pessoa a se desenvolver e encontrar o propósito dela. Pode ser que numa dessa não tenha nada a ver com a empresa e ela de fato tenha que sair. Mas quando atrela e consegue fazer esse alinhamento, aí a Dani já disse tudo aqui, né? É o legado e todas as pessoas vão trabalhar em prol daquilo, porque ficou claro e essa parte, né, a gente pode até falar assim, pedagógica, de ensinar a partir do momento que a gente entende e conhece tudo que está por trás, é muito mais fácil do nosso organismo ir em busca daquilo. Porque às vezes a gente, eu sei que eu tenho que sei lá, por exemplo, fazer exercício físico. Ah, mas o que que acontece no meu organismo quando eu faço exercício físico? Ah, me faz bem. Mas te faz bem por quê? Então, eu particularmente sou uma pessoa que gosta de entender a fundo o porquê das coisas, porque eu sei que isso me ajuda. Eu sei que isso me ajuda a melhorar em determinadas áreas. Então, essa parte também do entendimento do ensinamento, ela é muito importante também da parte da liderança com os colaboradores, para trazer de forma clara o que que é o propósito. E aqui, uma linhazinha, né, do tempo de tudo isso que nós falamos. É, quem tinha perguntado dessa questão do objetivo e do propósito ficou claro, tá? Tem alguma dúvida ainda? Se tiver, pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Ah, foi a Valquíria. Ficou claro. Então tá, joia. Vamos, seguir aqui. Então, nós vimos sobre a tomada de decisão estratégica, inteligência emocional como a principal base, e às vezes a gente tem a disponibilidade para mudança, ou a pessoa vai ter a disponibilidade para mudança, mas não tem o autoconhecimento, que é o que vai fazer com que essa mudança aconteça. Então, são coisas, atreladas.
A consistência é muito importante, que a gente mantenha consistência nas nossas ações. Como eu falei, não são todos os dias que a gente vai ter esse pico de dopamina igual do macaquinho, mas a partir da consistência, da repetição de determinadas tarefas e comportamentos, vão fazer com que a gente fixe ainda mais esse propósito e passe isso para as pessoas e chegue aonde precisa chegar. Deixando aí, como a Dani trouxe muito bem e lindamente, a questão do legado. O investimento nas pessoas certas, confrontar a realidade, mas sem perder a confiança, porque muitas vezes a mudança vai envolver olhar de forma nua e crua para o que está ali na nossa frente, de forma real, e trazer a cultura de resiliência e antifragilidade. E aqui algumas perguntas de reflexão. Qual indicador econômico merece mais atenção? É isso agora de um nível mais técnico, assim, porque, né, a gente tem que olhar toda essa parte de comportamento, tomada de decisão estratégica, mas e isso aqui é o Jim Collins que traz de forma clara qual é o indicador econômico merece mais atenção. A gente não pode deixar de olhar para os indicadores da empresa no que é possível ser o melhor do mundo. Isso aí pode não, né? Vai envolver o meu legado, o meu propósito. Qual que é a paixão que move essa empresa ou esse líder e o que que mantém esse negócio vivo, né? E mais uma frase do Jim Collins, que empresas excelentes, boas, médias e ruins, todas essas categorias podem ou não sair da mediocridade e prosperar. Afinal, a excelência não é uma função das circunstâncias, ou seja, ela não é algo aleatório. A excelência é, em grande parte, uma questão de escolha consciente, ou seja, está em nossas mãos tornar a empresa ou o seu trabalho como profissional autônomo, ou seja, você colaborador, transformar num trabalho um trabalho excelente, trazendo todas esses fatores que eu coloquei aqui para vocês. E assim nós finalizamos esses encontros, esses 4 encontros, né? Um mês juntos. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar algo mais, fique à vontade. Tem um chat aqui. Opa. Ah, muito obrigada, Val. Como eu falei, a Dani falou, não é algo simples. Eu espero que vocês peguem, né, esse material, façam suas anotações, busquem outras fontes. Às vezes eu dei alguns exemplos aqui do meu dia a dia, mas não vai ter aplicabilidade para o contexto de vocês. E é importante que vocês estudem e desenvolvam estratégias baseadas nessa questão do comportamento com aplicabilidade para o negócio de vocês. Esse grupo que eu montei aqui, eu não vou desmanchá-lo, porque é a primeira turma, né, dessa mentoria de um mês, então eu vou manter aqui. Vocês, assim, para as próximas coisas, para os próximos cursos, vocês são VIPs. Eu vou sempre compartilhar quando a gente tiver essas coisas esses novos conteúdos, porque, como eu falei, o curso que eu dei ano passado sobre esse tema, eu já mudei completamente aqui para a mentoria, porque é uma coisa que se atualiza muito. Então, os próximos conteúdos, as próximas mentorias ou cursos, eu vou, primeiramente, vocês vão ficar sabendo de primeira mão. Tem alguns comentários aqui. Tudo novo para mim são coisas novas, coisas que às vezes a gente acha que não tem nem sentido, talvez olhando num primeiro momento parece algo muito assim abstrato ou nossa, como que eu vou aplicar tudo isso? Mas é aquilo que eu falei, é um trabalho de consistência com possibilidade de muitas mudanças. Deixa eu meu mouse aqui. E aí, a partir disso, fica aberto aqui para vocês, de fato, a mentoria individual, que aí a gente consegue trabalhar
especificamente em cima do seu negócio, em cima da sua carreira ou do seu desenvolvimento pessoal. Vocês têm o meu contato do WhatsApp, tá? Pessoal lá do grupo, aquele é meu mesmo. Então, para quem quiser saber mais informações, pode me mandar mensagem. Para quem está aqui, óbvio que é um preço completamente diferente. E aí a gente consegue trabalhar de forma. Eu trouxe para vocês um geral de tudo que dá para ser analisado dentro de uma empresa, para tomada de decisão, alinhamento de estratégias, enfim. E aí a mentoria individual, ela é específica, cada um tem um tempo diferente. E quem tiver mais dúvidas, quem se interessar, estou à disposição, me mandem mensagens. Eu falei para vocês que a gente teria, né, uma surpresa. Essa surpresa vai ser um certificado de participação para vocês guardarem, para vocês usarem, se necessário. Tem lá a carga horária e tudo mais. Eu vou mandar depois individualmente para cada um o arquivo. E a gravação, amanhã eu já disponibilizo o e-book também e a gravação da aula de hoje. E aí, essa gravação vocês têm acesso vitalício, né? Digamos assim, não vai ser perdido. Muito obrigada mesmo, gente, por estarem aqui até, né, não sei nem que horas são, 8h45 da noite. Todas as quartas-feiras ficamos aqui até tarde. Obrigada de coração e contem sempre, sempre comigo. Eu gosto bastante desse assunto, como vocês podem ver. Então, se alguém tiver indicação, livro, artigo, pode me mandar que a gente discute, que é bem interessante essa troca. Deixa eu parar aqui a tela, para eu abrir todo mundo, para a gente tirar a nossa foto. Eu vou fazer o print aqui. Quem conseguir ligar a câmera, a gente tira a foto e eu mando lá no grupo. A Sol tá aqui também. Vamos lá, vou tirar aqui. 1, 2, 3, foi. Aê, galera. Boa noite, turma. Muito obrigada. Ótimo, ótimo feriado, né? Amanhã tem feriado. Não sei se vão trabalhar, vão descansar, mas aproveitem aí e estudem bastante. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Até tchau. mais. Tchau. Tchau.